Bom dia, 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 galerinha! Segundou, 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 segundou! Eita, minha galera forte das segundas-feiras. Cadê o pessoal de Nova Santa Rita? Cadê o pessoal de Landre Salles? Olha, turma boa! Vamos que vamos. Vamos pro projetinho, vamos pro projetinho. Tá chegando a hora, tá chegando a hora da apresentação. Rapaz, não brinca não, não brinca não. Olha a apresentação, até rimou, ó. Não brinca não, não brinca não. Olha a apresentação. E aí, galera? Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Tudo chuchu beleza? É o novo, professor. Chuchu beleza é o novo. Vamos que vamos, minha gente. Vamos. Gente, chegando à reta final. E aí, olha o tema, olha o conteúdo aí. Revisão, revisão. Revisãozinha. Vocês tiveram a aula antes do intervalo do nosso querido, estimado Mega Power Gilvan. E agora nós vamos iniciar nossa disciplinazinha de projeto, gente. Projeto buscando aprendizagem interdisciplinar. Essa galerinha que tá aí, todinha, deixa eu ver aí, meu diretor, Nossa Senhora de Nazaré, quem mais? Landre Salles, Buriti dos Lopes, Danusa que tá ligadinho aí, Danusa, no IPTV, muito bem. Quem mais? Rio Grande. Vamos que vamos, galerinha. 5 de setembro, projeto de aprendizagem. Vamos para as nossas revisões. Esta revisão de conteúdo, ela vem como um roteiro, meus queridos, um roteirozinho para vocês entenderem como é que é. Ó, objetivo do conhecimento, revisão geral dos conteúdos, tá? Da disciplina. Objetivo é ampliar e compreender. Como é que é, professor? Compreender também este conteúdo. Nós vamos revisar o que a gente já viu, gente. Já foi aí, foi um tempão. Um tempão a gente nessa história de o quê? De tentar estruturar um projeto. Agora vocês estão com a faca e o queijo na mão. Com a faca e o queijo na mão para poder cortar e se alimentar. E aí a gente vai fazer as orientaçõezinhas em cima de quê? Do projeto, tá? Vamos que vamos? Vamos para cima? Então veja, ó. Começando, de novo, o velho questionamento. O que é o projeto? O que é projeto? O projeto como sua concepção. Aí nós colocamos, lá nas primeiras aulinhas, nós colocamos aí a imagem do O Pensador, de Rodin, um grande artista, um grande pensador, que ele colocou exatamente para você pensar. Nós precisamos raciocinar. E o projeto, ele vem com algumas especificidades que eu quero colocar para vocês. Se eu vou começar a realizar uma pesquisa, eu tenho que saber que esta pesquisa, ela vai ser viável. A viabilidade, gente, da pesquisa vai condicionar o teu estudo. Por quê? É claro, se você fizer, presta atenção, se você for fazer um trabalho que você não tem condições de levantar uma pesquisa acerca dele, ele vai se caracterizar inviável. Então, a viabilidade do projeto faz parte também de um conteúdo a ser inserido dentro do planejamento. Planejamento que nós falamos que está muito envolve a dinâmica de tempo. Porque sem o planejamento, meus queridos, vocês não prestem atenção, vocês não conseguem fazer um planejamento adequado se você não tiver a noção de tempo. E o tempo faz parte do planejamento, por quê? Para que você possa executar, para que você possa fazer previsões acerca de datas, tendo em vista que
Estão chegando as apresentações. Você tem que levantar quais são os recursos que você tem já para finalizar teu projeto. É bom que vocês já estejam finalizando o projeto, é bom que vocês já estejam encaminhados nisso. Por quê, professor? Porque senão, meus queridos, vocês vão ter aí que ter noção rapidinha de como executar isso em poucos dias, tá? Então veja, não precisa estar aflitos, segura a ansiedade, trabalha essa questão de que se eu não tenho recursos, eu tenho que aprender a ter, mas lembra do seguinte, a ênfase que eu estou dando aí é que o projeto precisa levantar uma solução para um problema. Então, o que seria o projeto? Você vai criar uma perspectiva, como tem aí, de ter uma perguntinha para responder essa perguntinha no projeto. Isso tudo fazendo a gestão de tempo através de quê? Olha só, através do cronograma. O cronograma é decisivo, ele está ligado ao tempo que nós falamos que precisa ter dentro do planejamento. Então, meus queridos e minhas queridas, aí de Rio Grande, de Nossa Senhora de Nazaré, de Nova Santa Rita, de Buriti dos Montes, vejam que projeto ele precisa ter viabilidade, planejamento para ser previsivo ou provisivo em torno de o que é que eu vou fazer com os recursos, solucionar um problema dentro de um tempo determinado. Ficou claro? Se não ficou, você fala, ou cale-se para sempre, mas este projetinho, ele tem uma estruturazinha. Que estrutura é essa, meu teacher? Que estrutura é essa, meu povo? Começa pelo resumo, um resuminho da situação. O que é que você quer, como uma espécie de levantamento das informações acerca do título que você vai escolher. Na introdução, que nós vamos ver detalhado, eu vou fazer só uma superficial aqui, uma explanação superficial, mas nós vamos ver detalhado de novo, novamente. Na introdução, você vai fazer a apresentação daquele projeto. Você sabe que aqui, na figurazinha de elaboração, de estrutura, eu tenho a estrutura dele, tá? Mas quando eu chego, por exemplo, nos objetivos, eu tenho lá, no mínimo, 2 objetivos que eu tenho que contemplar. Eu tenho que abrir um geral, que é em cima da temática, e a justificativa, meus queridos, é o porquê do projeto. Você vai dizer por que você escolheu esse tema, por que você escolheu este objetivo geral e os 2 específicos. Veja bem, a fundamentação teórica vai ser importante? Claro, se você não tiver autores interdisciplinares, ou seja, de várias disciplinas, vai fazer um trabalho, um projeto sobre finanças, você já sabe. Se vai fazer um projeto sobre finanças, eu vou ter que ter autores falando sobre isso, e eu vou ter que levantar materiais. Fora que a metodologia, ela aqui no caso do teu projeto, vai ser opcional, tá? Mas a metodologia, ela traz a forma que você poderá fazer uma pesquisa. A forma pode ser ou um estudo de caso, ou simplesmente uma pesquisazinha em loco. Tendo em vista o que você vai fazer, você pode analisar os seus resultados, colocar gráficos, ou verificar quais os resultados você conseguiu, que são esperados, e você atingiu os mesmos, e os que você não atingiu. Todavia, você pode até mesmo, se quiser, complementar um orçamento e estar referendando em que tempo você fez todo esse trabalho. Logicamente, reforçando quais os autores que você usou dentro do projeto. Tá, essa estrutura, ela é mais pujante. Nós temos essa e nós temos a simplificada que a gente vai estar colocando para vocês. Agora, entendam o seguinte. Veja que na situação que nós temos agora, pelo menos a gente precisa de alguns tópicos básicos. Você precisa de uma capazinha. Esta capa com a legenda e aí os elementos obrigatórios e os
que estão opcional, eles estão em negrito. Então, anexo, apêndice, opcional, tá? Na folha de rosto, no sumário, eu tenho que fazer a apresentação do trabalho. Então, é pré-textual. Eu preciso, assim como a capa, eu preciso ter. A introdução, ela faz parte do corpo do trabalho. O referencial, do mesmo jeito. Materiais, cronogramas, o orçamento, ele é opcional. Tá em negrito aí, você tá vendo, né? Ó. Elemento opcional. Então, elemento opcional. Do mesmo jeito, opcional. Apêndice, opcional. Já as referências, não, porque é um pós-textual que vai ratificar, confirmar o seu estudo. Ou seja, esta estruturazinha aqui é uma estrutura para você tirar um 10. Agora o 10 precisa vir com conteúdo, né, gente? Turma aí de Rio Grande, Nossa Senhora de Nazaré, Nova Santa Rita, Danusa, que está aí acompanhando todo mundo, Landre Salles e Buriti dos Montes, tem que saber disso, sabem? E já sabem com certeza. Porém, quando eu passo para a perspectiva de pesquisa, você tem autores aí, como o Gil, que reforça o quê? Procedimento organizado, que o objetivo é proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Aí eu vou pedir aí para o meu querido diretor compartilhar a tela. Presta atenção numa coisa. Presta bem atenção numa coisa. Olha só, você está vendo aí a figurinha do livro, né? De projeto. Está vendo bem aí? Certo? Figurinha do livro aí. Certo. Tem um autor que é o Gil. O Gil, ele é muito, gente, pesquisado para vários trabalhos científicos. Ele serve como uma referência, tá? Uma referência é como se fosse uma espécie de autor que conduz a pesquisa. Então, lembra do seguinte, eu sei que para elaborar uma pesquisa, eu preciso seguir uma metodologia. Mas, você tendo pouco tempo, é claro, pegue alguns bizus, pelo menos, do Gil, para contribuir para o teu projeto, para que ele não fique um projeto qualquer. Lembra que esse é o primeiro trabalhozinho seu, com conotação científica. E que ele pode também estruturar, nós falamos durante as aulas todas as aulas nós falamos sobre isso, é a tua primeira produção como um estudante técnico em finanças. Então, que ele seja um projeto, um trabalho com zelo, com cuidado, que coloca ali todo o teu amor pelo estudo, o teu conhecimento, tá? Coloca toda essa situação para que ele venha e você possa apresentar de uma forma que possa ser um marco na sua história como estudante. E depois esse trabalho podendo ser até utilizado para o mercado de trabalho, te projetando para este mercado. Então, pega essas dicasinhas, reflete sobre isso, faz essa reflexão, que é importante nesse momento agora. Chegando na finalização deste módulo, você já preparado e tendo no teu modelo mental toda a estrutura, a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão de um projeto. Isso você vai levar para a sua vida. Isso você vai levar para a sua vida pessoal e profissional. Que é exatamente aquilo do início, do meio e do fim. Que tudo você precisa finalizar. Que todos os ciclos você precisa fechar. Então, o projeto, ele traz essa concepção. Você leva isso também para a tua vida pessoal. Tá bom? Retornando, por gentileza, meu diretor, para os slides. Aí eu tenho 2 temas aí, aliás, tema e problema, né? Veja bem. O Lakatos, ele reforça essa perspectiva. O tema, gente, ele é mais amplo, ele abrange toda aquela situação que você vai estar buscando estudar. Mas, no problema, eu vou ter que especificar dentro do tema o que eu quero resolver como problema específico desta área que eu estou atuando. Porque no tema,
ele vai ficar vago. E aqui você especificando, opa, eu vou ter pelo menos um foco. O foco em cima daquela questão que eu levantei. Se eu tenho um tema que ele é geral, eu preciso delimitar, deixar claro que eu vou estudar sobre o comportamento dos técnicos em finanças dentro dos mercadinhos ou dentro de um escritório de finanças. Ou então a literatura voltada para as potencialidades do meu município, como eu posso ajudar, certo? Estou especificando aí. Serve de ponto de partida, claro. O tema, de uma forma geral, ele é a noção que você tem já algum caminho para trilhar. Porém, você com o problema, isso vai te dar um norte, um direcionamento maior. É reforçado por meio dessa situação, tá? Não esquece disso. No entanto, veja que quando eu vou para o problema, eu tenho algumas perguntas. Olha só as perguntinhas que eu tenho. Veja só aí quantas eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que perguntas são essas? Perguntas são para que você tenha uma ideia em que trabalho você vai desenvolver. Tá? Por exemplo, não é um projeto de aprendizagem interdisciplinar? Pois é. Se é um projeto de aprendizagem interdisciplinar, então eu tenho perguntas voltadas para o marketing, como possibilitar a maior rentabilidade, como possibilitar essa maior rentabilidade de empresas com problemas financeiros, a partir de estratégias de marketing. Por exemplo, você pode levantar numa pergunta dessa um problema. Como é que você identifica esses problemas financeiros na estratégia dos 5 P's? Isso eu estou falando de marketing, né? E aí os 5 P's entram preço, promoção, prazo, pessoas. Olha só o mundaréu que você pode especificar aí. Entra produto, isso só em estratégia de marketing. Na primeira pergunta. Na segunda abaixo, como criar dietas eficientes a partir de um levantamento dos principais tipos de obesidade? Bem, será que é uma área interessante para você? Veja que é uma pergunta, mas o que é que você tem a ver com a área, por exemplo, nutricional? Já a questão das estratégias de marketing, você já tem alguma coisa que está envolvendo ali, por exemplo, finanças, né? Problemas financeiros. Então, são assuntos que possivelmente, se você for para o lado do tipo de obesidade, eles vão estar fora da viabilidade do teu conteúdo. Olha só, gente, veja bem isso. Veja bem que você tem uma área que eu estou colocando como uma pergunta, mas não é a sua área. Então veja a viabilidade disso. Eu lembrei já nas primeiras perguntas que eu fiz para você, né? Agora, o avanço da tecnologia pode causar a extinção do profissional de recursos humanos? Opa! Isso aí já tem um pouquinho de a ver com você. Porque você pode até modificar a pergunta para levantar como um tema e dizer o seguinte: o avanço da tecnologia pode causar a extinção do profissional de recursos humanos e o técnico de finanças? Ou então, só do técnico de finanças? Será que as empresas não vão precisar mais de profissionais técnicos em finanças? Será que vai chegar um dia desse? Será que nós vamos ter sistemas de informações que vão suprir esta capacidade? Eita, professor, isso é uma pergunta muito boa para a gente trabalhar um problema de pesquisa. Exatamente, é isso que eu estou querendo que vocês, quem não tenha ainda o problema de pesquisa, que possa ver, que possa entender, tá certo? Será que as campanhas publicitárias influenciam o comportamento das crianças? Tá. O que é que tem a ver o seu curso com uma pergunta dessa, por exemplo? Você vai ter que estudar muito, levantar muito acerca disso. Mas já na pergunta de baixo, qual é a relação da música com a matemática? Opa, já envolve números.
Você vai ter que lidar com números pro resto da vida. Então você precisa de quê? Precisa de um estímulo, tá? Eu posso fazer essa conexão, porque até música é tida como inteligência. Lá na teoria de Howard Gardner, nas múltiplas inteligências. Então você entra num contexto de que será que as redes sociais elas influenciam o consumo de produtos? Isso é uma pauta para que você possa levantar na perspectiva financeira também. Bem, você tem aí alguns questionamentos que são feitos para que você tenha ideia. Professor, agora abri minha cabeça. Agora eu estou aqui em Nova Santa Rita, eu estou aqui em Landre Sales, em Rio Grande, em Buriti dos Montes, e eu estou começando a entender que eu vou levantar uma pergunta em cima do que eu realmente tenho um maior domínio, que eu vi durante o curso até agora, e aí eu posso estruturar esse projeto. Pois é. Então, aciona aí o teu professor mediador, meus queridos professores mediadores aí, né? Pessoal que está aí no YouTube também, ó, Josiel, Juliana Cavalcante, Eduarda, Francisco da Costa das Chagas, né? Rafael Marques, respondendo aí várias perguntas, responderam várias perguntas aí do nosso professor Gilvan. Então, este mesmo empenho nas disciplinas, projeto é a disciplina, que vai fazer com que vocês tenham a habilidade de colocar os conhecimentos de vocês todos nela, tá? Não esquece, gente, destas perguntas aí como uma viabilidade na execução do teu projeto. Pronto, escolhi. O que eu tenho que fazer? Especificar, ser preciso, ser consistente na pergunta que eu vou fazer, trazer uma questão que o pesquisador realmente vai se empenhar em responder, trazer alguma coisa nova dentro da tua área, ver o que tem pouco sendo falado, tá? Preferencialmente que tenha relevância para a tua comunidade aí, no teu município, que seja possível realmente ser respondido e não você fique sem resposta, já vê uma probabilidade de trazer a resposta consigo. Agora, entendendo que a metodologia vai precisar ser ressaltada porque vocês estão fazendo um projeto que envolve ciência, gente. Nessa escolha é o que eu coloquei para vocês. Você tem que ter um tema delimitado que possa resolver, trazendo relevância para onde você está, com novos conhecimentos, mostrando a tua capacidade, sendo alguma coisa nova, não quer dizer que tem que ser alguma coisa que ninguém pensou nunca, não, nova para a tua realidade, por exemplo. Tem que ser execuível, ou seja, ele tem que estar concluído até o dia em que você tem que se apresentar junto com o seu professor mediador e tem que gerar uma oportunidade, principalmente, para você crescer. Veja bem, ó, é claro que a escolha do problema, você pode estar pensando assim, ó, eu estou sem água em casa, o preço de tudo está subindo e agora o professor vem com a história de dizer que eu preciso criar um problema de pesquisa. Mais problema para a minha vida? Mais problema para a minha vida? Meu Deus do céu. Não, meus queridos, não é mais problema para a sua vida, é para você criar um modelo mental analítico de resolução de problemas. O que são os cursos técnicos? Os cursos técnicos são cursos da habilidade para te dar competência para poder você fazer. Então, veja, pedi para o meu querido diretor aqui compartilhar a tela. Olha só, você está vendo essa imagem aí, você conversando com o teu coleguinha, né? Bem aqui, ó. A imagenzinha, ó, você conversando com o teu coleguinha. Veja o seguinte, certo, você está preocupado com esse problema, mas lembre-se que no momento em que você cria o problema, você está criando o problema, você vai ter mais chances de resolver esse problema, porque quem está criando é você. Olha que facilidade, você vai criar o problema, a pergunta, já pensando na solução, no caminho que você vai traçar com a escolha dos autores. Então fica muito mais fácil assim. Você se prepara teu raciocínio lógico para a resolução de problemas. Sabe por quê? Porque o mercado, minha gente, quer pessoas que resolvam problemas dentro das empresas. Não quer pessoas que criam problemas na empresa. O que é, professor? Como é que é a história aí? É isso mesmo que você está ouvindo agora. Querem pessoas que resolvam os problemas. E você criando o problema aí, resolvendo,
Pronto, você começa a trabalhar a tua mente em relação a isso, ó. Capacidade de resolução de problemas, e nós somos pagos nas empresas para quê? Para resolver problemas. Professor, mas vai chegar aqui algum momento que não vai ter problema nas empresas? Vai. O dia que você sair da empresa. Você sai da empresa, você não tem mais problema com aquela empresa. Se for para outra empresa, você vai ter problemas lá para resolver a empresa. Por quê? Porque a ideia é essa. É fazer de problema em problema você avançar, contornar as objeções e atingir a sua meta dentro daquilo que você estabeleceu. E o que é que você tem que estabelecer aqui como meta? Fechar o projeto, apresentar o projeto e resolver este problema. Eita, professor, então o treinamento da gente aqui na questão técnica é esta capacidade de raciocínio para fechar o conteúdo? Exatamente, minha gente. Por isso que a gente levanta isso com vocês, tá certo? Show de bola? Vamos para cima? Vamos para cima? Vamos para cima. Então vamos para os slides. Olha aí a exposição do problema. Falando nele, né? Tá, eu faço a pergunta. Qual é a dificuldade? Tá pequenininho aí, mas eu acho que dá para enxergar. Tá? Qual a dificuldade que você tem de ajudar a resolver esse problema? Você vai fazer com outra pessoa, por exemplo, um colega. Opa, são duas cabeças pensantes. Aí eu faço a pergunta. Você vai colocar a pergunta como interrogação. Para o quê? Para em cima disso você levantar, ó, hipóteses. Quais são as possíveis para eu estar resolvendo o problema? Então, nas hipóteses, você vai levantar o questionamento seguinte: eu posso resolver assim, eu posso resolver assado, eu posso resolver de outra forma. Nas hipóteses, eu crio alternativas. Aí eu venho com a pergunta, tá, mas por que fazer uma pesquisa? Porque a pesquisa vai te consolidar. E na pesquisa você tem razões intelectuais, trazendo conhecimento e principalmente praticando este conhecimento, colocando ele numa perspectiva de que você seja mais eficiente e eficaz. Ô, maravilha, professor, maravilha, show de bola, então eu vou aprender a ser mais eficaz? Através do projeto? Isso mesmo, mas não esqueça, meu querido e minha querida, que é necessário que você possa fazer, mas entender o que é necessário nessa estrutura de pesquisa. Aí eu venho com o quê? Com a minha postura de pesquisador. Lembre-se que agora, quando você inicia o projeto de pesquisa, quando você inicia uma pesquisa interdisciplinar, você precisa ter sensibilidade, saber o seguinte: o que é que acontece na minha cidade, no meu município, que eu posso ressaltar e eu posso tentar resolver. Professor, mas não é muita presunção, não é muita ambição tentar resolver um problema da minha cidade? Não. Você está tentando. Você não disse que vai resolver? Né? Você está tentando, você vai se colocar à disposição, exatamente com o conhecimento que você tem no curso técnico em finanças. Então, para isso, você precisa de perseverança, de curiosidade, de paciência, mas o conhecimento vindo junto. Você precisa entender que você pode até levantar alguns materiais. Se não tiver câmera fotográfica, se não tiver gravador, atrás de livros ou artigos dentro da própria internet mesmo, mas que eles sejam científicos. Se não tiver nenhum, nem outro, internet, nem nada, papel, vai buscar através dos livros. E aí é que você vai para as anotações na pesquisa. Porém, as perguntas não param. Quais são as etapas que eu tenho que realizar essa pesquisa? O que eu preciso fazer, professor? Opa, o que você precisa fazer, primeiro, dar o primeiro passo. Caminhar. Fazer a sua trilha. Tá vendo aqui? Ela está seguindo aqui na trilha. Rumo aonde? Não sei. Ela está indo, criando o caminhozinho dela. Então visualiza coloca essa imagem na tua cabecinha, no teu inconsciente, tá? Coloca isso no teu inconsciente e verifica o seguinte: quais perguntas vocês têm que estar levantando? Primeiro, o que eu quero saber com essa pesquisa? O que é que eu quero levantar? Até mesmo de ameaças para a comunidade, por exemplo. Aí eu penso também o seguinte: como é que eu posso resolver estas ameaças? Quais são os pontos fortes que eu tenho que eu posso fazer com que este problema seja resolvido? Mas eu posso também tentar entender qual é o ponto forte para resolver o problema e qual é o problema que eu tenho que resolver.
Uma vez que você cria. Então eu tenho caminhos, você está vendo as plaquinhas para lados diferentes, mas são questionamentos que você precisa estar levantando, não é? Quer falar sobre o segmento de varejo? Fala. Quer falar sobre o segmento de atacado? Fala. Quer falar sobre o segmento de serviço? Fala. Mas vai ter que buscar o tema. Vai ter que correr atrás do tema. Todavia, no entanto, os objetivos, eu preciso entender que eu vou ter que ter um geral e vou ter que ter, no mínimo, 2 específicos. Eita, Tite, mas já buscar aqui nas possíveis soluções alternativas. Hipóteses, seria bom eu levantar várias? Claro, mas defina apenas uma hipótese, para você não ter que responder a muitas hipóteses. Você levanta uma hipótese para tentar respondê-la. Eita, então, tentando respondê-la, é claro que a gente vai tentar respondê-la aplicando isso na prática. Como? Sabendo qual é o meu target, qual é o meu público-alvo. Eu vou focar no comércio, por exemplo. No comércio. Eita! E eu vou selecionar quem é a seleção dentro do comércio. Vou colocar aqui pesquisa em cima dos funcionários. Olha só. Os sujeitos são quem? São os colaboradores do comércio X. Então, o sujeito vai ser aqueles que estão dentro do comércio X. Eu estou abrindo o precedente para levantar uma hipótese já sabendo quem é. Quem é o meu público-alvo, de onde é que eu vou tirar essa amostra e especificando a amostra. No entanto, eu tenho que me respaldar com alguns registros. Então, se eu tiver alguns documentos, melhor ainda, porque você vai enriquecer o teu trabalho. Se você tiver, por exemplo, um local, e aí vamos, o mercadinho do senhor João, nosso João tem um mercadinho, João diretor, entendeu? Tem um mercadinho aí, vamos pesquisar o mercadinho dele. E aí? Aonde é que eu vou? Eu vou lá pesquisar, fazer essa pesquisa, é lá. Como e quando? Opa, aí é que tá. O quando entra lá no prazo, né? Que eu tenho que estabelecer ali, o prazozinho é um prazo para que eu possa fazer a pesquisa lá e levantar os dados. O como, eu vou levar o quê? Ferramentas, instrumentos? Eu vou levar papel e caneta, por exemplo, tá? Eu levo papel e canetinha para poder apresentar, aliás, para poder escrever. Então, papel e caneta, faça esse levantamento, faça essa pesquisa. Se eu for fazer isso numa pesquisa na internet, professor, só tenha cuidado com o que a gente sempre reforça, né? Para você não pegar parte de trabalho que dê conotação de plágio. Isso a gente vai reforçar lá na frente também, tá? Mas tenha cuidado com isso, porque neste processo todo a gente sabe que existe esta demanda, tá certo? Agora, no momento de coleta de dados, você sabe que na coleta de dados, eles podem ser qualitativos ou quantitativos.
Eita, teacher, E o que eles me dizem? Opa, eu já faço uma aqui, ó, pré-análise nesta perguntinha, para que eu chegue à resposta como solução. Eita maravilha, mas olha bem para isso aí, meu querido e minha querida, olha só aí, ó. Nós temos essa pré-análise, uma pré-análise que ela é a condução do trabalho. Por exemplo, quando eu falo de dados qualitativos, esses dados qualitativos, eles representam o quê? A subjetividade. Então lembra, toda vez que se você quiser colocar dados qualitativos, lembra que não é quantitativos, é qualitativos. O qualitativo e o quantitativo, a diferença é que o qualitativo é subjetivo e o quantitativo, é numérico. Opa! Então, se é numérico, eu já tenho algumas situações para poder estar estabelecendo aí, né? Por exemplo, a diferença na perspectiva é que eu provo o quantitativo, por exemplo, com números na pesquisa. E o qualitativo eu provo com a subjetividade, mas com respostas. É claro que o qualitativo ele é mais complexo? Porque eu vou ter perguntas abertas no qualitativo. Por exemplo, você vai fazer um questionário para entrevistar o dono do comércio. Aí você faz 10 perguntinhas. Essas 10 perguntinhas no qualitativo, elas vêm da seguinte forma. Toda frase vai começar com perguntas abertas. Como, onde, porquê, quando, quanto, o que, para quê. Então, perguntas abertas numa predisposição em relação a isso. Todavia, se for, por exemplo, um quantitativo, eita, professor, se for um quantitativo, pode ter certeza, a história vai mudar, porque você vai fechar a pergunta. Ah, então entendi. Então, por exemplo, um dado qualitativo, ele é aquele que se refere à qualificação, principalmente a qualificação de determinada situação, mas que ela seja uma qualificação subjetiva. Você vai ter várias respostas. Então, você vai fazer a pergunta para uma pessoa, ok, qualitativa, beleza, você vai ter mensuração daquela situação. Só que se você fizer um questionário qualitativo para entrevistar 10 pessoas, você vai ter praticamente 10 respostas diferentes. Isso vai te dar muito conteúdo? Vai. No entanto, vai te dar também muito conteúdo para você ter a verdadeira resposta e para você fazer uma análise. Essa pré-análise aí já é a prévia. Ah, professor, então você está me dizendo que para compreender melhor, você pode compreender com a qualitativa. Pode. No entanto, para fazer a pré-análise, a quantitativa, o método quantitativo, ele é mais exato. Exatamente, eu repito a palavra para você. O quantitativo ele é mais conclusivo e objetivo em quantificar o problema. Ele vai te trazer números, ele vai trazer informações que são numéricas, que vai fazer com que aquilo seja depois feito uma leitura acerca daqueles números. Você pode fazer gráficos e tudo mais. Se você quiser fazer gráfico, né? Se você não quiser fazer gráfico, você não faz. Mas, lembre-se, caso você adote um questionário qualitativo ou quantitativo para colocar dentro da situação de produção do seu projeto, para uma pergunta, alguma coisa que você queira fazer contato com o mercado, entenda que seria pertinente você fazer uma análise para chegar à solução, tá? Essa pesquisa, por exemplo, quantitativa, ela vai medir o número, por exemplo, de satisfações, um número negativo ou um número positivo. Ela pode vir confrontada com outras situações. O dado quantitativo ele visa coletar esses fatos concretos.
Esses fatos concretos que são estruturados de forma estatística, principalmente, mas eles formam a base para tirar as conclusões gerais dessa pesquisa. Lembrando que quando o método, eu tenho alguns métodos quantitativos, a investigação através da pesquisa, a pesquisa correlacional, a investigação causal comparativa, a investigação e pesquisa experimental, pesquisas que são dadas como uma análise quantitativa. Mas, por exemplo, na análise qualitativa, ela envolve descobrir e entender o cenário de uma forma geral também. Mas as informações são individuais, vai ser uma peculiaridade de cada um. Então, utiliza uma rotulagem e codificação de todos. Os dados eles podem ser reconhecidos também, mas vai levar mais tempo, você precisa de mais tempo para poder desenvolver o seu raciocínio lógico e subjetivo em cima das frases. Eita, professor, então, isso já dá um respaldo. Já dá um respaldo sim, meu querido e minha querida. Um respaldo para você avançar na solução. Lembra que essa situação toda, ela ensina você a fazer uma pesquisa com as duas máximas, né? Se eu tivesse mais tempo, por exemplo, você faria quantitativo e qualitativo os dois, para poder aumentar a tua capacidade de encontrar a resposta, porque uma é baseada em números, outra é baseada em subjetividade, uma é baseada em métricas, cálculos matemáticos, e a qualitativa forma-se na questão do subjetivo, do caráter é totalmente subjetivo, na qualitativa, certo? Ou seja, o resultado ele não mostra números concretos na qualitativa, mas ele traz narrativas que trazem experiências particulares, individuais, que podem melhorar a performance do teu projeto. Então, meus queridos que estão aí envolvidos no projeto e nessa finalização do projeto, pessoal aí de Landre Salles, de Nova Santa Rita, de Nossa Senhora de Nazaré, de Rio Grande, de Buriti dos Montes, é neste contexto que a gente tenta direcionar vocês, é ter a ideia desta situação, certo? Por isso que te dá uma ênfase nisso. Tá, mas se eu quiser organizar mesmo o trabalho, teacher, se eu quiser fazer com que o trabalho fique um trabalho nota 10, a gente tem que começar com a organizaçãozinha dele. Lembra que eu estou reforçando para vocês nas últimas aulas? Pois é, eu estou reforçando para vocês nas últimas aulas que, se for um trabalho em dupla, você tem que dividir as atividades, porque acaba sendo um trabalho com espírito de equipe. O tempo, ele vai ser colocado dentro do teu cronograma, gente. Você vai ter que estabelecer esse horário e saber se dedicar e estar ali junto com o seu professor mediador, para ver qual é a pesquisa que você tem que fazer, qual é a leitura que vocês vão ter que ampliar, reflexão sobre essas leituras e fazer com que esses assuntos sejam resumidos em quê? Em uma espécie de briefing. Eita, teacher, uma espécie de briefing. Uma espécie de briefing. Esse briefing aí é o resumo das informações, aqueles tópicos que você mais quer ressaltar dentro do projeto. Opa! Então, para que eu possa ressaltar, eu tenho que ter uma ferramenta de gestão. Qual é, professor? É essa aqui que nós já falamos e você já sabe de cor salteado. Você vai dar um show de gestão, porque todo projeto precisa de um plano e de um planejamento que saiba para onde você está caminhando, se preparando sobre esse projeto, elaborando o plano onde você possa diversificar as perguntas e assim complementar com a sua investigação para a orientação de um material que dê certo na hora da investigação. Quando você entra na questão do plano, são aquelas perguntas abertas que eu coloquei para vocês. Como você vai fazer a pesquisa? São perguntas que tem que ter dentro do teu projeto, do teu planejamento, tá? Como? Onde você vai fazer? Quem vai estar com você? Quando nós vamos finalizar? Isso aqui, gente, o quando é a gestão do tempo. Certo? Não para por aí, não. O que vai ser feito? O que é que você vai estar realizando?
faça a descrição disso. Se quiser, você pode colocar, por exemplo, o porquê vai fazer isso dentro do teu plano. Ou seja, sem planejamento, eu não tenho controle. E o controle faz parte desta elaboração do projeto. O controle traz o teu respaldo. Eita, professor, mas para isso eu tenho que buscar o quê? Elementos que sejam textuais, que avancem nas especificidades textuais. Eu tenho que saber o que é que eu vou trabalhar como conteúdo, gente. E o conteúdo, ele está ligado ao quê? Você produzir um trabalho que seja nota 10 para você, que seja impecável, que você possa trazer uma novidade. Não precisa ser um assunto totalmente novo, mas uma perspectiva nova. Essa perspectiva nova, ela precisa seguir algumas regrinhas, tá? Algumas regrinhas básicas. Vamos aí a primeira. Trabalhos escolares são fundamentais para quê? Fundamentais para que você desenvolva uma análise crítica. Olha você desenvolvendo aqui uma habilidade para o mercado de trabalho. Análise crítica. Em cima do conhecimento que você já tem. Eita, professor, mas eu não sei se eu tenho esse conhecimento, não. Tem sim. Tem sim. Tem sim, porque você já está aqui há um bom tempo e você sabe colocar em prática. Junto com o seu professor mediador. Só que não para por aí. Eu tenho formas para produzir o trabalho. Você vai produzir e você vai treinar, para apresentar, para demonstrar, para difundir o conhecimento que você adquiriu através dele, para estar recuperando dados e para colocar a tua percepção em cima desses dados. Por que isso, professor? Por que tem que apresentar, professor? Por que tem que apresentar, pelo amor de Deus? Sabe por quê, gente? Porque a apresentação é importante para que você desenvolva também a habilidade do fazer. O fazer o quê? A tua oratória, por exemplo, é importante ser trabalhada aí. Você vai precisar defender isso em reuniões. E é como se você já fosse um executivo da área de finanças e fosse apresentar o teu projeto de estudo levantado acerca da situação, de um cenário da empresa. Então você já está treinando aí as tuas habilidades também. Tá? De comunicação principalmente. Isso, cara, leva a outras questões. Eu tenho que entender que é uma pesquisa, que eu tenho que ter cuidado com a minha parte, eu tenho que estar motivado para fazer isso. Originalidade tem que ser uma máxima que você tem que trazer, além da inovação. E o que é que você aprendeu com este trabalho? Eita, teacher, isso tudo não esquece, marca, escreve essas palavrinhas, para você entender que quando você for refletir sobre o seu projeto, ele tem que ser um projeto motivador ou automotivador, original, que traga inovação, novas atividades, e que você aprenda com essas atividades. Então, uma coisa ligada na outra. Pois é, o período de entrega, você pode perguntar, viu, pessoal aí de Joaquim Pires, turma forte aí, você pode perguntar para o pessoal, nossa equipe de pedagogos e pedagogas da SEDUC. Então o pessoal já está sabendo já qual é a data. As datas estão aí chegando, se não me engano, para a próxima semana, no mais tardar até o dia 15, se eu não me engano. Mas tem uma datinha específica para cada um, tá? Específica para cada um. Então, nós estamos, por exemplo, esses próximos dias fazendo a revisão, tá, gente? Pessoal aí de Joaquim Pires, pessoal aí de Nossa Senhora de Nazaré, Rio Grande, Nova Santa Rita, Landre Salles, Buriti dos Montes. Nós estamos aí na reta final. Já estou fazendo a revisão, então possivelmente a entrega pode ser na semana que vem, para a apresentação ser na outra semana, daqui a 15 dias. Então, já se prepara para esse período aí. Qualquer dúvida, já aciona nossas equipes, a turma de pedagogos já, para colocar qual é o deadline, qual é o último dia para se entregar, tá? Certo, mas nessas regras, para eu manter o meu trabalho em dia, entregar direitinho, com a produção, conteúdo textual show de bola e impecável, eu tenho que atender os critérios. Eu tenho
que saber que o seguinte, você está levando o seu nome nessa história, tá? É o seu nome. Então não faz um trabalho de qualquer jeito não. Certo? Não faz. Final da aula eu vou colocar uma historinha sobre fazer o trabalho de qualquer jeito. Final da aula eu vou colocar uma historinha para você levar para você já nesta aula de hoje. E busque uma direção certa junto com o seu professor mediador. O trabalho tendo um objetivo, pronto. Ele tendo um assunto, uma amostra, né, para estar buscando um público-alvo, já tem um direcionamento aí. Todavia, reforçando como é que tem que ser, ó, capinha do projeto, tem que vir lá, com o símbolozinho, ó, canal, com a estruturazinha da escola, coloca qual é a escola, qual é o curso técnico em finanças, projeto de aprendizagem interdisciplinar, painel socioeconômico, se for o caso do título, você coloca lá, retratando a realidade local, e não esquece de colocar o local, município e a data. A data é importante. Dando ênfase para a segunda página, eu já tenho o quê? O nome do aluno, o nome do teacher que está aqui falando para vocês no canal Educação e conversando com vocês acerca desses conhecimentos científicos. E o mediador que está aí com você na guerra todo dia, nesta batalha grande, está vencendo, não esquecendo do título e da data e local também na segunda folhinha. Avançando nessa segunda folhinha, eu tenho o quê? A estrutura. Estruturazinha. Tudo que a gente já colocou e mencionou para vocês, não é? Objetivo geral específico, antevendo a introdução, a produção textual com os autores, as suas considerações finais, colocando os caminhos mais que foram relevantes e o que foi tentado já buscar para estudar na próxima vez que vocês forem fazer, dando caminhos para as pessoas estudarem, mas a sua conclusão é importante, além de dizer quais referências você obteve durante esta jornada. Dentro de cada um, você tem que seguir os critérios da ABNT, tá, gente? Com fonte Arial, Times, com tamanho 12, o espaçamento de 1,5. Este objetivo geral ele vai ser mais amplo, né? Mas você já sabe que nos específicos, com no mínimo 2, você vai tentar alinhar e ter como meta. Entrando nos específicos, você tem, após eles, a produção textual, que ela avança nessa pesquisa dos autores, das fontes de conhecimento, principalmente, acerca dos autores, tudo com base na ABNT. E você finaliza com as considerações finais, referências e apêndice. Apêndice ele é optativo, ok. Mas colocando os resultados que vocês atingiram, as referências que vocês buscaram para consolidar um trabalho científico e entendendo que apêndice ele é usado para complementar o que você, por exemplo, se você fez um questionário, você coloca aí. Um roteiro de entrevista, você coloca aí. Se for uma foto ou um documento da empresa que você pesquisou ou do local, você coloca em anexo, alguma coisa que você não produziu, que você extraiu do local de pesquisa. Então, dá esta conotação de pesquisador. E aí eu quero contar uma história para vocês. Coloca aqui para a gente, meu diretor. Olha só. Por que a gente enfatiza a questão do projeto não ser feito de qualquer jeito? Vou contar uma historinha. Havia uma construtora, né, de casas, e nessa construtora havia um mestre de obra. Esse mestre de obra, ele estava muito cansado. Muitos anos trabalhando, muito trabalho assim, que ele já era desgastante, ele tinha muita experiência, ajudava as pessoas, ele treinava as pessoas, estava muito cansado. E ele estava querendo se aposentar. Foi conversar com o proprietário da construtora, construir as casas e tudo mais. Chegou para o proprietário da construtora e disse o seguinte: querendo sair.
não quero mais ficar. Ele disse, rapaz, faça o seguinte, saia, mas construa pelo menos a última casa. A última casa. Aí ele foi lá, disse, rapaz, não, ele disse, por favor, a última casinha. Aí ele disse, o mestre de obra disse, tá certo, eu vou construir a última casa. Aí foi construir a última casa, mas foi com a má vontade, foi cansado, construiu a casa de qualquer jeito, sabe? De qualquer jeito. Porta torta, os azulejos estavam desnivelados, tomada torta. E aí, quando o dono da construtora chegou e olhou para aquilo ali e disse, rapaz, você construiu a casa. Pois essa casa aqui é para você. Eu queria lhe dar presente para você. E aí? Casa toda feita errada. Com desleixo. Moral da história. A casa é o seu projeto. Não faça ele com desleixo. Tá certo, meus queridos? Porque senão você vai ficar com esse projeto, com esse desleixo, pro resto da vida. Isso vai marcar a sua história. Tá bom? Show de bola? Vamos para cima? Vamos para cima. Vamos encerrar essa aulinha. Em 3 minutos a gente volta com outra disciplina. Não sai daí, meu querido. Não sai daí, minha querida. Fui!